Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, médico de família e comunidade. Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E na produção, Leandro Rodrigo. Juntos aqui nós desvendamos a medicina, né? Além dos carimbos. Nós falamos um pouco do backstage, né? De como acontecem as coisas. E lembrando que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente, né, de recursos próprios, que visa divulgar a nossa especialidade e os temas comuns da nossa prática. A gente queria fazer o disclaimer. Nada do que for dito aqui pode substituir uma consulta médica. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão de saúde, procure seu médico, se possível, médico de família. Tá certo. Então, estamos aqui começando um novo quadro, né, do podcast, que é com os nossos convidados. Então, Lucas Bastos, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui como convidado para falar de medicina de família, falar de medicina em geral. E primeira coisa, eu queria fazer a apresentação adequada, tá? O Lucas, para quem está ouvindo a gente, é um médico de família e comunidade. Ele é tutor do programa de residência de medicina de família e comunidade da Faculdade de Medicina da USP. E Lucas, como que você está atuando profissionalmente hoje em dia? Isso, primeiro eu que quero agradecer o convite, fiquei feliz de vocês me chamarem, né, para falar um pouquinho de medicina de família e de outras coisas relacionadas. Acho que a gente fica feliz, né. Hoje em dia eu trabalho como médico de família no SUS, então sou contratado para uma organização social de saúde, SPDM, e trabalho no distrito Raposo Tavares, então é zona oeste de São Paulo, mas aquele extremo oeste, aquela pontinha entre Taboão, Cotia e Osasco ali. Já estou nessa região desde a época da residência, então desde 2015 eu estou nessa região em diferentes unidades. Tá certo. E a gente gostaria de lembrar que não só médicos, né, não só médicos de família, médicos em geral que escutam o nosso podcast, estão assistindo nossos vídeos no YouTube, no nosso canal. Então, tem muitos alunos de graduação também, né, que são mais curiosos em relação à escolha da especialidade. Então, a gente queria fazer uma pergunta para você. Como é que foi a sua primeira consulta como médico de família? Não sei se você lembra, e algo que te marcou, assim. Eu acho, assim, minha trajetória foi meio incomum, na verdade, porque eu me formei na USP, que é um curso muito centrado em hospital, e acho que vários cursos de medicina são muito centrados em hospital ainda. Mas aqui, mais ainda, na época, a gente não tinha um estágio prático em medicina de família. A gente tinha matérias sobre SUS e APS, e eu entrei na faculdade meio querendo fazer algo de neurologia, algo assim. Só que logo eu vi que não era o que eu queria, porque o que eu gostava de neurologia era tipo os livros do Oliver Sacks, que ele falava da vida da pessoa, da família, do contexto. Daí eu vi, cara, neurologia não é bem isso. E acabei que eu achei isso um pouco mais na medicina de família. E meu primeiro contato, acho que com um médico de família, foi na verdade em um projeto de extensão da faculdade. Então não foi, vamos dizer, na grade curricular normal. E eu achei muito bacana. Eu falei, pô, faz sentido isso aí que esse pessoal faz, sabe? Uma visão mais geral, de que não limita pelos problemas da pessoa, né? Tipo, eu vou ver o ouvido, mas essa outra parte outra pessoa vai ver. E eu achei muito bacana, assim. Não lembro bem, vamos dizer, minha primeira consulta que discuti como eu não lembro exatamente, mas lembro que eu achei legal. E daí eu aproveitei muito, quando eu estava no terceiro ano, a gente tinha uma matéria na unidade de acompanhar uma família. Eu lembro muito, até hoje, da família que eu acompanhei, era um paciente com tuberculose, várias questões de aderência, e umas questões também de saúde mental, que ao longo do tratamento de tuberculose foi melhorando um pouco, porque no tratamento, falava, o que você faz? Tudo, e o cara foi meio que se abrindo, e tinha várias questões familiares. Eu lembro que foi um caso que me marcou, vamos dizer, o potencial de ajudar a pessoa. E acho que era uma matéria que eu acabei aproveitando muito. Eu lembro que um dia ia ter uma reunião do conselho gestor era o Paulo VI, o posto que eu estava como aluno. Ia ter uma reunião do conselho gestor que é o Roberto Gouveia, que é um ex-deputado federal, professor da saúde pública, que participou da reforma sanitária. Aí ele vai vir aqui para falar do conselho gestor. Daí eu fiquei à noite, daí eu peguei carona com a médica para ir para casa. Então eu já estava meio encantado nessa época. Mas tendo que procurar coisas de medicina de família fora do currículo, porque daí no 4º, 5º, 6º ano não ia ter nada relacionado à medicina de família no currículo.
E foi meio fazendo contato com pessoas, tudo. E tem uma coisa de um proselitismo, né? De quando você vê um aluno que está interessado, os médicos de família ficavam meio que tentando converter, né? Então, quando viram que eu estava interessado, vira e mexe algum médico de família que era preceptor, tudo falava, você ainda tá pensando em medicina de família, né? Era aquela coisa bem da conversão mesmo, né? Pro cara não acabar indo pra psiquiatria, pra alguma outra coisa. E eu sempre gostava das áreas mais gerais. Clínica geral eu gostava, pediatria geral eu gostava. Tudo que era um pouco mais geral, eu acabava gostando mais no hospital. Eu não gostava de enfermaria. Achava enfermaria muito chato. Eu gostava de pronto-socorro e gostava de ambulatório. Daí eu falei, acho que eu vou pra medicina de família. Mas foi assim, eu não consigo lembrar exatamente minha primeira consulta. Mas também porque foi um caminho todo meio torto. Agora os alunos têm mais contatos com... Nem tanto com a unidade de saúde ou com a atenção primária, mas com a prática do médico de família. Tipo, atender como médico de família que eu não tive no currículo. As minhas aulas na atenção primária eram, tipo, sobre o SUS, sobre a atenção primária, e não sobre, tipo, vamos atender um caso como médico de família. Então foi uma trajetória um pouquinho... Algum caso que te marcou? Acho que teve esse no 3º ano, que eu lembro muito, que me marcou. Acho que já são casos que eu lembro meio do R1, do R2, quando eu já tinha decidido fazer medicina de família e já estava na residência. Eu lembro de discussões, de conversas que marcaram um pouco. Então eu lembro de também congresso de educação médica. E daí tava lá numa mesa sobre atenção primária, tinha tipo 10 pessoas, era o único aluno, e quem ia falar era o Gustavo Gusso, professor da USP. Ele já falava, você é aluno, né? Então você vai querer fazer medicina de família. Eu ficava meio marcado, assim, mas eu lembro de alguns encontros, assim. E discussões que foram importantes. E acho que foi meio isso, assim, vai ser um caminho um pouquinho torto pela falta de... realmente de espaço da medicina de família no currículo. Hoje em dia mudou um pouco, então acho que melhorou, os alunos têm mais contato com nossa prática. E foi realmente porque eu gostava de ser um generalista, vamos dizer, eu achava... Eu ficava pensando, que a galera falava, nossa, postinho, muito chato, aquela rotina, nossa, eu pensava o contrário. Imagina ser endócrino e ficar todo dia vendo obesidade e hipotireoidismo, obesidade e hipotireoidismo, diabetes, obesidade, hipotireoidismo, diabetes. Isso que é chato. A nossa prática, na verdade, é muito variada, assim, é muito... Eu nunca sei direito o que eu vou atender no começo do dia, pode ter... E tem diabetes, obesidade. Tem diabetes, obesidade e hipotireoidismo, mas tem ciência cardíaca, tem saúde mental, tem um pequeno procedimento. Então, tipo, na verdade, o nosso dia a dia é muito mais variado do que de maioria das especialidades, assim. Tentaram te dissuadir a fazer? Porque isso também acontece, né? Tinha aqueles comentários... Um dia eu ouvi um artigo, que era da Inglaterra. E na Inglaterra também, que tem uma tradição muito mais forte, também acontece. Mas esses comentários, tipo, mas você é bom aluno, você pode passar em outra residência. Mas, tipo, cara, esse não é o ponto. Porque você não faz clínica e depois medicina de família. Mas clínica é um outro treinamento para o hospital, para UTI, para outra coisa. Faz geriatria, daí você vai ser meio clínico geral. Então tinha vários comentários. Na época também às vezes eu dava... Sabe aquela situação? Você tá passando plantão de cirurgia às 7 horas da manhã. Você tá cansado, você só quer ir embora. Daí chega um chefe da cirurgia e pergunta, e você aí, o que você vai fazer? Vou fazer tal coisa. E você, tal coisa. Eu pensava, nossa, se eu falar medicina de família... Era 2013, 2014. Eu vou ouvir um discurso sobre a Dilma, sobre isso, sobre aquilo, sobre mais médicos. Daí eu só falava assim, clínica geral. E a galera... Resposta. Que daí a galera não questionava, porque meio que falava, tá bom, você tem cara de clínico mesmo. Mas era um pouco para evitar, do tipo, 7 da manhã, eu tô cansado, fiquei a noite acordado, quero ir para casa, não quero ter que ficar justificando, assim, porque eu acho que ainda tem muita gente que vê como uma escolha meio política, né? Se você vai para medicina de família, com certeza você é militante, ou você é isso, aquilo. E acho que tem uma parte importante do nosso trabalho, que a gente vai lidar muito de perto com questões sociais, com desigualdade, então a gente vai ver isso de perto e vai acabar refletindo sobre isso, etc. Mas acho que você não precisa ser um militante para entrar na medicina de família.
Claro que no Brasil tem um pouco, como não é muito tradicional ainda, tem um pouco isso, né? O pessoal... Eu lembro muito de um preceptor que me perguntou um dia, se fosse no Canadá, você faria medicina de família? Eu falei, sem dúvida. E por que aqui você está na dúvida? Ah, não sei, porque... Né? Então faz. Entende? Tipo, às vezes a gente fica numa dúvida porque talvez as pessoas não conheçam tanto, mas em outro país que era mais conhecido, eu faria sem dúvida. Então, tipo, era a especialidade que eu queria fazer. Acho que foi um conselho legal, assim. Mas claro que no sentido de que as pessoas vão ficar tipo, nossa, mas você era bom, podia ter feito outra coisa, é uma escolha meio militante. Eu falei, não, vou fazer medicina de família mesmo assim. É como se tivesse uma culpa de você não ter escolhido outra coisa, né? E a galera fica tentando jogar isso, né? Ou como se medicina de família fosse uma residência que é mais fácil de passar, então alguém que não é tão bom pode ir fazer, e você que é bom aluno pode fazer outra coisa. Não é assim, né? Muito pelo contrário, né? E o que eu queria comentar, Lucas, um dos primeiros contatos que eu tive com a residência antes, né, de passar foi o site que você fez, você escreveu. Conta mais um pouco, como é que foi a ideia de criar o site? Isso, na época eu era preceptor da residência. Daí, acho que para quem é de outras faculdades, tudo, só explicar que na USP tem uma figura de um preceptor que é um bolsista, que nem um residente é bolsista, o preceptor é alguém que acabou de acabar a residência e vai fazer um contato um pouco entre o residente, os assistentes e o programa de forma institucional. Então, geralmente vai ter uma função de organizar a prova, organizar a grade, organizar a avaliação. E é um bolsista que recebe uma bolsa que equivale a 2 bolsas de residência. Eu tô falando isso porque em outros lugares a gente fala preceptor, é um outro tipo de relação assim, de trabalho. Então eu estava nessa fase, que eu era preceptor, e que era um cargo que eu tinha alguns momentos que eu ia na unidade discutir com aluno, discutir com residente, mas é um cargo que também tem bastante tempo meio de home office, né? A gente não tinha pandemia, mas já era meio home office, para resolver coisas, prova, pensar aula, tudo meio de casa. E era uma época que a gente sentiu que tinha muita procura de alunos de vários lugares sobre medicina de família, querendo fazer estágio. Então a gente pensou em criar, na época a gente fez um Facebook, que também está meio parado, mas a gente tentava se forçar de postar coisas lá, ainda existe, não, ele está lá. E as pessoas continuam seguindo, vira e mexe eu recebo a notificação, sei lá quem está seguindo. Mas está meio parado. E o site, que na verdade era um WordPress, né? Que daí a gente montou lá, falando um pouco sobre a residência, colocando um contato para quem quisesse perguntar de estágio, e falando um pouco sobre a medicina de família. E eu acho que foi bem bacana que várias pessoas entraram em contato, do tipo, eu peguei esse e-mail no site. Então, de alguma forma, as pessoas achavam o site, porque o nome do site também era tipo Residência Medicina de Família, algum nome bem genérico, então jogava isso no Google, às vezes aparecia o site e a galera se interessava. Então acho que também foi uma ideia legal, porque a gente sabe que tem interesse de muitos alunos em vários lugares, assim, e nem sempre é fácil de achar as informações, né? Não só da nossa residência, mas de outras, assim. Então acho que era meio um jeito que a gente bolou. É que é isso, quando acabou preceptoria, eu não tinha perna para continuar. Eu comecei a atender e ficar quase toda hora trabalhado atendendo na unidade. Então, meio que se perdeu, assim. Acho que dá pra gente pensar o quanto que vale a pena retomar. Acho que é uma coisa que sempre vale a pena retomar. Eu não sei, que daí mudou, né? Que de 2017 para cá, o Facebook meio deu uma morrida, o Instagram cresceu muito. Então, não sei se também migrar para outra rede social faz mais sentido, enfim. Podcast também não está crescendo? Podcast também. A gente viu que, além do site, né, você escreveu capítulo do tratado também, você participou do manual, né, do residente de medicina de família e comunidade. E como é que foi escrever? Você foi convidado? Qual foi a ideia? Onde vocês queriam chegar? Geralmente, fui chamado para a segunda edição do tratado e para esse manual de medicina de família. Uhum. O manual era uma iniciativa Tá ali no quentinho, né? Tô vendo. Tá, eu sempre trago. Não, que o manual era uma iniciativa, acho que na verdade do HCFM USP, de todas as residências terem um manual. Então tinha lá manual do otorrino, manual disso, manual daquilo.
E daí um pouco era realmente a ideia de falar um pouco sobre a prática, os problemas que a gente vê na medicina de família. Ficou um livro legal. Eu gostei de uma organização do livro, que tem uma parte do livro que é organizado não por tipo doenças específicas, mas por pessoas. Então tem lá o caso do Marco. No caso do Marco é discutido, sei lá, diabetes, obesidade, osteoartrose. E não tem um capítulo de osteoartrose, um capítulo de hipertensão. Então eu achei que foi um jeito bacana de organizar. Na época eu era residente, fui convidado, assim, falaram, a gente tá criando esse manual da residência, a gente queria que primeiro que inscrevesse fossem as pessoas envolvidas na residência. Então os tutores, preceptores, residentes, e foi meio assim que eu entrei. O tratado já entrei para a segunda edição, né? Que o Tratado de Medicina de Família tinha uma primeira edição. É um livro bem importante, até ganhou o prêmio Jabuti na área de ciências, tudo. E acho que é bem referência para a medicina de família. E me chamaram, e daí foi indo um pouco sabe, por afinidade de assunto. Então eu estava ajudando um colega numa tese sobre hipertensão. Me chamaram para escrever um capítulo de hipertensão. Tinha um revisor de área que estava tinha pego várias áreas para revisar, não ia dar conta, eu acabei revisando uma área de neurologia. Então eu estava nesse ano de preceptor que eu estava com tempo livre, em termos assim. Então eu estava bem disponível para pegar esse tipo de trabalho. Então, às vezes falavam, tem um revisor que está muito enrolado, precisa de alguém para revisar essa área. Você pode? Eu falava, posso. E acabava sendo, enfim, o trabalho de revisão é difícil porque você tem que comentar o texto dos outros, né? E tem texto que você dá só, tipo, aqui muda um pouquinho, mas tem texto que você fala, nossa, iria por um caminho diferente, entende? E às vezes você tem que achar um meio termo ali. Então eu acabei escrevendo o capítulo de hipertensão, o de dor torácica, que foi bacana de escrever, assim, porque eu acho que tem muita coisa que a gente consegue ver na atenção primária de dor torácica, e é uma queixa comum. E o Gus acabou me chamando para falar também de atenção primária à saúde, de escrever um capítulo de atenção primária à saúde, meio junto. Ele tinha escrito uma base, eu complementei com algumas coisas, a gente ajeitou um pouco o texto. Mas foi isso, foi um pouco... Também juntou essa época que eu estava mais disponível, então também foi uma felicidade, que eu acho que se me pedissem isso tipo, em 2020, eu não teria conseguido participar de tantos capítulos, assim. E daí eu não sei, a atenção primária à saúde, que é uma coisa que eu pensei até em falar mais aqui hoje, porque é uma coisa que nem sempre, assim, quem fez alguma faculdade na área da saúde, quem está fazendo, vai ouvir falar. Nem que seja um nome de estágio, né? O estágio de atenção primária. Mas já vai ter ouvido falar essa palavra. Geralmente quem não é da área da saúde fica meio boiando, né? A gente fala atenção primária à saúde e a pessoa fica... Beleza, o que é isso, né? Uhum. Será que tem a secundária, a terciária? Até quando? Até quanto tem? Vai, né? Primária é o que é? Porque é a primeira, ou porque é pior, ou porque é mais simples? Porque é mais básico, né? Às vezes, na época da eleição, vem algum candidato e fala, vou investir em atenção primária. Ou no Brasil também falam muito atenção básica, né? E eu acho que é um termo que... Por que isso é importante para o profissional de saúde e para a pessoa, né? Porque às vezes parece só um conceito, sei lá, de gestão ou de política e que não tem muito a ver, sei lá, com o meu problema de saúde, né? Eu quero resolver o problema que eu tenho, sei lá, eu tô com falta de ar. O que tem a ver a atenção primária, secundária? Eu tenho que achar alguém que me resolva o problema, né? E acho que é isso, acho que é um assunto muito interessante que tem várias definições, coisas, então também não quero aqui vou falar tudo de atenção primária, quem ouvir esse podcast vai sair assim, mestre em atenção primária, porque provavelmente se ouvirem o que eu tô falando, alguém, sei lá, da saúde coletiva vai falar, ele falou tal coisa errada, alguém de outra área vai falar, não, ali ele foi um pouquinho incorreto, porque é um termo que tem vários significados. Então a chance de eu errar algo é muito grande, porque para cada pessoa pode ter significados um pouquinho diferentes, e eu vou querer passar um pouco por diferentes significados que tem. Geralmente começa uma linha do tempo lá em Inglaterra, em 1920, então já está fazendo mais de 100 anos, que o governo encomendou um relatório de como organizar melhor o serviço de saúde, porque já naquela época eles estavam vendo que estava muito desorganizado e que, sei lá, a saúde da população não estava sendo bem vista.
os recursos estavam sendo mal empregados. E dessa encomenda saiu um relatório, que o pessoal chama de relatório Dawson, que é o nome do sujeito que fez o relatório. E é muito impressionante, porque é um texto de 102 anos de idade, 101 anos de idade, e que, se a gente lê, é meio atual. Parece que nada mudou, né? Parece que nada mudou, muita pouca coisa mudou, e é meio chocante isso, de certa forma. Então, nessa época na Inglaterra, não tinha um sistema nacional de saúde, isso vai vir depois da Segunda Guerra Mundial. O que tinha era vários hospitais, alguns com universidade, outros de filantrópicos. Tinha muito consultório de médicos de família, que eles chamavam de clínicos gerais, né? Os JPs ingleses. E tudo era meio pouco integrado. Então o paciente ia para um lugar ou para o outro, muito tipo, fui ali, é mais perto, fui ali, achei melhor, sabe? Era uma coisa não muito organizada. E o Dawson propôs um sistema que ia ter um centro de cuidados primários, que ia ser uma clínica perto da casa das pessoas, com um clínico geral. Ia ter vários desses que poderiam mandar o paciente para um centro de cuidados secundário, que talvez tivesse alguns especialistas, que poderiam mandar isso para um hospital, que seria um centro terciário. E ele desenhou uma rede, que é um desenho de rede que a gente usa até hoje em dia. E ele fala isso, Centro de Atenção Primária à Saúde. Ele usa uma terminologia até que é meio atual, assim. E ele fala, nesse lugar vai ter tanto a parte curativa quanto preventiva. Não dá para separar, os dois andam juntos. Então ele tinha até umas ideias que hoje em dia, às vezes, a pessoa ainda confunde. Que tem muita gente que acha que a atenção primária à saúde é só preventivo. E ele já via, não, é tudo meio junto. Vai ter enfermeira junto com os médicos. Então ele falava muitas coisas que são muito atuais. Só que isso foi um pouco esquecido. Foi feito o relatório, ficou lá como recomendação, não foi aplicado imediatamente. Acaba que vai ser um pouco resgatado quando começa o Sistema Nacional de Saúde pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que um outro marco, que pra gente é muito importante, é aquele Ecologia dos Cuidados Médicos, né? Que é um artigo super importante dos anos 60. E o pesquisador foi acompanhar quantas pessoas precisam passar no médico, onde que elas passam. Porque nos anos 60, o ensino de medicina, ainda mais nos Estados Unidos, era só no hospital, em hospital universitário. E o pesquisador viu que de 1.000 pessoas no mês, 700 e poucas têm algum sintoma, só que nem todas vão no médico, né? Tem muito sintoma que a gente trata em casa, né? Toma um remédio, toma um chá, dorme, vê se melhora, enfim, conversa com um parente, com um familiar. Então, das 750, um terço, 250 procuravam algum médico. E a maioria procurava um médico de atenção primária, o que ele chamava de cuidado médico primário. Então, geralmente, um clínico geral, algum clínico perto da pessoa. E só 10 pessoas iam para um hospital. E dessas 10, só 3 iam para o hospital terciário e uma ia para o hospital universitário. Então, na verdade, o ensino estava todo baseado nessa pontinha de casos que iam para o hospital, sendo que a maior parte dos casos não vai para o hospital. E acho que isso é um problema, até hoje em dia. Meio enraizado, né? Meio enraizado, que teria que mudar muito a orientação da educação médica, e não só médica, eu vejo também outras áreas da saúde. Um exemplo meio besta, tipo fisioterapia, que às vezes tem estágios muito grandes em uma enfermaria de neuro num hospital, e o quanto tem de estágio num posto de saúde para ver queixas, vamos dizer, mais do dia a dia da fisioterapia, né? E isso é um problema até hoje. Mas ele ressaltou, olha, a maior parte dos cuidados médicos acontece nesse outro lugar, que a gente tem que estudar e que a gente tem que se treinar para atender nesse lugar. Não dá para ser só no hospital. Enfim, em 78 que tem um grande marco para quem vê a atenção primária à saúde, que é uma conferência que chama Conferência de Alma-Ata. Então, na década de 70, a ONU gastou muito tempo, muito recurso para discutir desigualdades econômicas e de saúde. Essa conferência, que foi na União Soviética, Alma-Ata, acho que talvez eu erre agora, Cazaquistão, que era parte da União Soviética, foi tão importante que foi delegado americano, foi pessoal do mundo inteiro, então considerava-se muito importante essa convenção. E tentava pensar como que a gente vai dar conta
da saúde da população. Como que a gente vai dar conta de reduzir desigualdade de saúde? E daí deram uma proposta de uma coisa que seria a atenção primária à saúde. E tentam definir. Só que com a maioria dessas coisas da ONU, que são meio países muito diferentes, com recursos muito diferentes, com sistemas políticos muito diferentes, acaba sendo uma definição um pouco genérica. Do tipo, ela não falava assim, cada país vai ter que fazer isso em uma receitinha. É uma coisa um pouco genérica para cada país levar e tentar aplicar no seu sistema de saúde, no seu país. Então eles falavam assim, cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas. Eu vou pegar minha colinha aqui. Cientificamente bem fundamentadas, colocado ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade. Então tinha uma coisa de que era para todo mundo, uma universalidade. Mediante sua plena participação. Então teria a participação da comunidade nisso. E é um custo que a comunidade e o país possa manter em cada fase do seu desenvolvimento. Então deveria também ser custo efetivo, não pode ser algo que vai quebrar o país. Vai fazer parte integrante do sistema de saúde do país, e daí tem uma função central e foco principal do sistema de saúde, mas também do desenvolvimento social e econômico. Então eles linkavam a saúde com o desenvolvimento econômico. Então foi uma convenção que pautou muito os determinantes sociais da saúde. A gente sabe que a parte de cuidados médicos, ou enfim, das profissões de saúde, responde a uma porcentagem pequena de coisas como expectativa de vida. O resto é saneamento, é renda, é educação, é, sei lá, não ter fome, acesso a alimentos, etc. Então, pautava muito nessa conferência isso. E falavam, representa o primeiro nível de contato de indivíduos, da família e da comunidade com o sistema de saúde. E os cuidados de saúde têm que ser levados o mais próximo possível do lugar onde as pessoas vivem e trabalham. Então não é para ser um hospital longe de onde moram, tinha que ser algo mais próximo. E constitui o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. Então falava várias coisas que são importantes para a gente, né? O primeiro contato e acesso, que eu acho que até vocês já falaram em outro episódio. A proximidade da comunidade, uma atenção à pessoa e à comunidade, continuidade, mas acaba sendo uma definição um pouco vaga. Você fica com uma sensação tipo, tá, você falou um monte de coisa, o que é a atenção primária à saúde? E na mesma época, um instituto de medicina dos Estados Unidos também criou uma definição, porque lá eles estavam muito preocupados com o fim dos generalistas. Pós-Segunda Guerra Mundial, teve um incentivo muito grande para os médicos se especializarem lá. Eles tinham muito médicos gerais, generalistas, que daí receberam esse incentivo e viraram otorrino, dermato, enfim, e foi acabando os médicos generalistas. E nos anos 70 criaram, meio que para estancar isso, criaram uma disciplina medicina de família. Então, beleza, o médico tem que se especializar, então ele vai se especializar em uma especialidade geral, que chama medicina de família, que até então não tinha nos Estados Unidos. E essa definição do Instituto de Medicina também vai lembrar uma outra que a gente vai falar, que ele fala de um cuidado acessível, coordenado, abrangente, contínuo, realizado por profissionais comprometidos, que é uma tradução meio ruim para accountable. O cara vai ter que ser responsabilizado pelo que faz, tudo. E ele coloca esses 5 atributos: acesso, coordenação, cuidado abrangente, continuidade e a accountability, a responsabilização, o comprometimento do profissional. E esse relatório vem um pouco para falar, agora que a gente tem especialidade, a gente está falando disso porque a gente vai ter que treinar muito desses médicos. Os Estados Unidos está desequilibrado, temos muito de outras especialidades e pouco dessa. Então teve essas duas definições meio ao mesmo tempo. Uma que pautava muito a coisa da sociedade, da desigualdade econômica, tudo, e outra que era um pouquinho mais direta, objetiva. De falar, atenção primária é isso aqui: acesso, coordenação, longitudinalidade, coordenação de cuidado e a responsabilização, ou accountability. E daí foi se desenvolvendo toda uma literatura do que é a atenção primária à saúde, mas usando esses vários conceitos e uma mistura desses dois. Então também não é que tinha um conceito fechado. Se você seguia um lado, talvez mais pensando na desigualdade econômica, queria seguir a Alma Ata, você ia definir de um jeito.
outras pessoas poderiam definir de outro. Um autor que ajudou muito a contribuir com as bases da medicina de família é o próprio Ian McQueen, né? Isso. Que ele influenciou muito também, né? E é também uma base que a gente usa muito na nossa residência. Isso. Ian McQueen, que era um inglês, mas que mudou pro Canadá e fez a carreira toda no Canadá e fez, né? É isso, uma base teórica da medicina de família, que também até os anos 60, 70 não tinha isso. Tinha médicos gerais e tinha alguns médicos generalistas muito bons, mas não era bem uma disciplina a ser ensinada na faculdade, né? Eu acho que foi tudo isso acontecendo meio que concomitantemente. Tem um cara, que é um cara que trabalhava na OMS, no braço europeu da OMS, que é o Vuori, que escreveu um artigo muito bom em 84, então já refletindo sobre a Alma-Ata um tempo depois, e falando de algumas falácias, né? Então, falácia de que a atenção primária é algo novo. Só surgiu com a Alma-Ata. Não, já existia algo que poderia ser chamado de atenção primária. Talvez só não tinha esse nome. Aqui mesmo no privado também, né? Parece que descobriram a atenção primária agora, né? Em 2020. Só que já existia. Exato. Então, a atenção primária não era algo novo nos países europeus. A atenção primária, outra falácia, a atenção primária é algo para país pobre. Ele fala, não, para um país, sei lá, industrializado, rico, para uma França, para uma Inglaterra, isso também faz sentido. E a atenção primária é igual os cuidados médicos primários. Ele fala, não, a atenção primária é mais abrangente que só um médico de família ali. Então, é uma equipe multiprofissional, pode entrar outros profissionais e ter essa preocupação com o desenvolvimento social e econômico da comunidade. E daí ele fala de 4, sei lá, níveis de entender o que é atenção primária. A gente poderia entender a atenção primária como um conjunto de atividades, uma cesta. Educação e saúde, nutrição, saneamento básico, cuidado para pré-natal e primeira infância, vacina, controlar umas doenças endêmicas, então controlar dengue, tuberculose, alguns problemas de saúde básicos e dar uns remédios essenciais, né? Dar um remédio para pressão, dar um remédio para isso, aquilo. Então dá para entender que a atenção primária é isso. Mas isso é muito reducionista do que a gente faz. Enfim, essa cesta bem básica, a gente, acho que na nossa prática, nós três fazemos muito mais coisa do que isso. Claro que isso também tá lá, tem vacina, tem cuidado do pré-natal e primeira infância, tem os remédios, mas a gente também tá fazendo outras coisas. O segundo nível de entender a atenção primária como um nível do cuidado do sistema de saúde. Então seria um primeiro contato dos pacientes que vai dar acesso a todo o sistema de saúde. E ele fala que é um conceito que parece simples e que alguns países conseguem fazer, mas que dá vários problemas, né? E quando o paciente procura alguém leigo como primeiro contato, e quando em alguns países o paciente pode procurar direto um especialista, é a atenção primária? Não é? Terceiro nível de entender a atenção primária é a atenção primária como uma estratégia que vai coordenar todo o sistema. Então, todo o sistema vai depender da atenção primária, ela vai ser acessível, ela vai ter participação comunitária, vai ter cuidado custo-efetivo, vai ter uma colaboração intersetores e reorienta o recurso. Então, é parar de investir recurso tanto em, sei lá, hospital e, de fato, investir recurso na atenção primária e, a partir do que a atenção primária fala que é importante, investir recurso. A gente vê que é uma coisa que ainda não funciona tão bem. Eu fico pensando aqui em São Paulo, a gente está lá na unidade de saúde atendendo. Daí chega um comunicado da Secretaria Municipal de Saúde. Agora vocês têm que fazer esse questionário em todos os idosos. Daí passa um mês. Agora vocês têm que fazer isso aqui com toda a gestante. Sempre vem de cima para baixo. E se me perguntassem, Lucas, o que você quer de recurso? O que você vê na tua prática que a gente precisa cuidar melhor dos idosos? O que você quer? Talvez eu falasse outra coisa. Eu não ia falar, temos que fazer um questionário para encaminhar o cara para um outro lugar. Eu ia falar, o que eu queria era que a equipe com muito idoso pudesse ter uma população menor. O que eu queria era ter um geriatra me matriciando para ganhar um manejo de alguns problemas próprios dos idosos. O que eu queria era ter um físio não 20 horas, 40 horas para fazer prevenção de queda.
Então, eu vejo que ainda aqui no Brasil, nem sempre a APS é a ordenadora dos sistemas. Vem as coisas de cima para baixo. Vem algum especialista e às vezes vem o pessoal no hospital e fala, o pessoal do hospital fala, temos um problema. Muitos idosos estão caindo. Então a atenção primária tem que fazer tal coisa. Já é o contrário, a atenção primária fala, temos muitos idosos caindo, o que eu quero? Porque a nossa resposta, o que a atenção primária quer, às vezes vai ser diferente do que o hospital, que alguém distante da prática vai imaginar que é o mais interessante. Porque a gente está mais próximo do paciente e da comunidade. E a quarto nível, aliás, que ele coloca do que seria a atenção primária, será a atenção primária como uma filosofia de justiça social, equidade, e pensar um conceito bem ampliado de saúde, que saúde vai ter que pegar saneamento, vai ter que pegar renda, vai ter que pegar até participação política, enfim, tem populações que são menos favorecidas, elas serem mais favorecidas. Então ele coloca esses níveis do que seria a atenção primária. Então a gente vê que a atenção primária, mesmo para esse cara que é do OMS, que está pensando em Alma-Ata, poderia ter vários significados. E daí entra uma briga também, porque uma galera propôs, um ano depois de Alma-Ata, uma coisa que eles chamaram de atenção primária seletiva. Que era exatamente isso. Eles falavam assim, cara, o que a Alma-Ata está falando é impossível de fazer. Talvez achassem meio socialista demais, era época de Guerra Fria também, né? Então tinha todo esse atravessamento, né? E propuseram uma coisa que assim, ó, o que dá para fazer, vacina, água limpa, aleitamento materno, e vamos tratar alguns problemas de saúde só. Então elencaram lá uma listinha de problemas de saúde, sei lá, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, uma listinha, falou, isso aqui. E daí foi chamado de atenção primária seletiva. Isso virou uma briga. Porque daí tinha gente que falava atenção primária se referindo a essa coisa mais seletiva, tinha gente que falava atenção primária se referindo a uma coisa super ampla. E uma briga também meio ideológica, e Guerra Fria, e várias coisas atravessando tudo isso. E até um pouco por isso que vem no Brasil o conceito de atenção básica, né? Muita gente, nos cursos de saúde, ou mesmo no material do Ministério, vai entender a atenção primária, na verdade, vai ler como atenção básica à saúde. E por que isso? E foi meio que uma escolha deliberada, no momento da reforma sanitária, da criação do SUS, de se distanciar desse conceito de atenção primária seletiva, que várias fundações estavam tentando promover. Então eles queriam falar, não, a gente não quer essa atenção básica seletiva, restrita, a gente quer algo mais ampliado. Então, em vez de usar o nome atenção primária, para não confundir, falaram, vai ser atenção básica. Enfim, na prática, a maioria das vezes a gente pode usar quase como sinônimo. Pelo menos o que eu acho que o que nós entendemos como atenção primária e atenção básica pode ser meio sinônimo. Eles quiseram meio que marcar uma posição de diferenciação da atenção primária seletiva para pensar algo mais amplo, mais abrangente. Hoje em dia a gente vê, acho que até por causa da medicina de família no Brasil, que se constituiu como especialidade mais forte a partir dos anos 2000, começou a ter mais médicos de família formado, com tipo pós-graduação, tudo. A gente está vendo cada vez mais usarem o termo APS, Atenção Primária à Saúde, porque a literatura em inglês internacional está todo como... não está como atenção básica. Fica meio um ruído estranho de comunicação quando a gente vai ler os estudos. Então, hoje em dia, a gente está vendo que está voltando, está coexistindo os termos. E mesmo no material do Ministério da Saúde, às vezes oscila, sabe? Começa um manual com uma atenção básica, lá no meio coloca um primário, mas a maioria das vezes dá para usar como sinônimos. Mas é isso, lembra que a ideia de chamar de atenção básica foi para marcar uma diferença. A gente não quer algo restrito, a gente não quer algo seletivo, a gente quer algo bem ampliado. Eu não sei, eu acho que nos anos 2000 também chegou uma figura que é muito importante pra gente, que é a Barbara Starfield. Ela era uma americana, uma pediatra, na verdade, mas que era epidemiologista também. O trabalho dela era como epidemiologista, então lidando com dados da população. E ela queria o quê? Definir a atenção primária à saúde e medir. E medir para ver, será que
se a gente investir nisso, vale a pena? A gente vai ter, sei lá, um resultado de saúde melhor? A gente vai usar menos dinheiro? Que acho que são perguntas muito boas, né? Porque vai que não, vai que é uma ideia bonita, mas que não vale a pena, né? Então ela ia tentar definir e medir. E ela, na definição dela, cunhou 4 atributos essenciais ou nucleares, que vem muito daqueles que eu já tinha falado do Institute of Medicine. A longitudinalidade, o primeiro contato ou acesso, a integralidade, que é uma tradução em português para o comprehensiveness, que seria mais uma abrangência de cuidado, assim, e a coordenação do cuidado. Então ela falou, esses são os atributos nucleares. Atenção primária, a gente não pode falar, atenção primária é feita por médico de família, porque dependendo do país, tem outros profissionais. A gente também não pode falar, atenção primária faz prevenção, porque tem país que faz prevenção e cura, tem país que faz, a maioria dos lugares faz meio uma mistura das coisas. Então, como a gente vai definir? Para essas 4 coisas. Um pronto-socorro tem o acesso, mas não tem a longitudinalidade e a coordenação. Um especialista pode ter a longitudinalidade, mas não vai ter o acesso. E assim por diante. Então, a atenção primária teria esses 4 atributos. É uma pergunta que eu sempre escuto também em relação ao CAPS. O CAPS é atenção primária? Então, é isso. A gente pensa, o CAPS deveria ser porta aberta. Nem sempre... problemas de pessoal, tudo nem sempre funciona tão bem assim. Só que, por exemplo, se a gente pensar na abrangência de cuidado, o CAPS vai fazer um recorte. Não faz integralidade, né? Não faz a integralidade. Então, se eu chego lá no CAPS com um problema que não é de saúde mental, eles não vão... É uma dor lombar, né? Enquanto que chega um paciente para mim com uma crise de ansiedade, eu posso até falar, pô, teu caso, você tem que ir pro CAPS também. Mas um brinco, né, que não tem problema que não nos diz respeito. A gente nunca vai poder falar, isso não tem a ver comigo. O paciente pode chegar e falar, eu tô com uma complicação da quimioterapia, isso, aquilo. Eu posso não saber como tratar, mas tem a ver comigo porque eu vou ter que encaminhar, eu vou ter que acompanhar, eu vou ter que seguir esse paciente. Então, a gente nunca vai ter a coisa de tipo, isso não é comigo. Isso pro bem e pro mal, né? Muito legal, mas às vezes tem uns pacientes que a gente queria falar, isso não é mais comigo. E a gente também tem que lidar com isso, né? E a Barbara Starfield foi tentando medir esses atributos, né? Então, pensar perguntas ou dados que poderiam medir para saber se uma atenção primária de algum país é forte ou é fraca. E criou o PCA-2, que eu acho que vocês já comentaram antes, que é validado para o Brasil, inclusive. Então, será uma ferramenta para medir a força da atenção primária. Tem gente que tem uma birra com a Barbara Starfield que ela até fala atenção primária, ela não fala atenção primária à saúde. E tem gente que fala que ela está com uma visão reducionista, ela não pensa na desigualdade social e econômica. O que a Barbara Starfield fala é que se a gente seguir esses 4 componentes, a gente vai alcançar talvez os objetivos de Alma Ata. E ela até criou os atributos que ela fala de derivados, que é orientação comunitária, familiar e cultural. E por que ela chama de derivado? Porque no livro dela ela fala um alto nível de alcance das qualidades fundamentais dos atributos nucleares resulta em 3 outros aspectos adicionais. Então ela chama derivado porque eles derivam de ter... Então ela fala, uma equipe que ofereça acesso, longitudinalidade, integralidade, vai acabar se interessando por questões familiares e comunitárias ao longo do tempo. Então, a orientação familiar e comunitária vai vir derivada de um bom alcance desses primeiros atributos. E é assim que ela pensava. Ela é muito importante porque ela criou uma base, leu os textos dela, um pouco chata, ela escreve muito, mas ela é muito firme. Ela vai colocando um monte de evidência de que países que têm atenção primária bem estabelecida têm um resultado melhor de saúde. Por exemplo, mortalidade infantil, mortalidade materna, expectativa de vida. E que esses países também gastam, às vezes, menos dinheiro. Então, parece que é mais custo efetivo. E que quando aumenta o número de médicos de família, médicos gerais, também tem relação com uma melhor saúde em comparação com o aumento de suprimento de especialistas. Então, ela vai trazendo muitos dados que mostram que a atenção primária, de fato, é essencial e custo-efetiva. Então, eu até acho que a atenção primária deveria ser quase como uma pauta, essas pautas de consenso, tipo vacina. Vacina é importante para todo mundo. A atenção primária deveria ser importante para todos os tipos de partido, tudo.
Claro que daí vai ter essas brigas, vai ser uma atenção primária mais seletiva, vai ser uma atenção primária mais abrangente, mas é muito importante para funcionar o sistema de saúde e não tem nenhum país que tenha dinheiro suficiente para fazer um sistema de saúde sem atenção primária. Não fecha a conta, assim, é impossível. Essas coisas eu já falei. E daí eu acho que a gente começa a chegar... Por que isso vai ser importante para o médico ou para a pessoa? Porque a pessoa poderia falar, legal, atenção primária é muito importante para o sistema de saúde. Acredito, faz sentido. A pessoa ter lá próximo da casa dela um posto de saúde que ela vai resolver alguns problemas, ter alguns cuidados. Mas se eu tenho dinheiro, se o Brasil tivesse dinheiro infinito, não era melhor ir direto para um especialista? Sim, tô com dor de estômago, vou no gastro. E, na verdade, parece que não. Tem também uma base sobre os cuidados médicos primários. Então, os cuidados médicos primários não é igual à atenção primária. Então, agora eu vou falar só da prática da medicina na atenção primária. E que é uma prática um pouco diferente. Pô, mas medicina não é igual em qualquer lugar? Paciente com pneumonia no hospital não é igual ao paciente com pneumonia na atenção primária? Na verdade, mais ou menos, a gente vai ver. Porque os pacientes do hospital são triados. Geralmente, para um cara chegar no hospital, ele vai ter passado por outros profissionais que vão encaminhar ou não. E isso muda tudo. Então, na atenção primária, nós três, a gente atende muito mais gente saudável do que um colega de hospital. Muito mais gente preocupada com estar doente ou com ficar doente. E a gente também pega doenças muito no começo, quando ainda não está muito claro o que é. Então, às vezes, chega no hospital aquele paciente que até já decorou um discursinho médico no hospital, no ambulatório da reumatologia no hospital, chega um homem jovem e fala: estou com uma dor lombar sacral que já está muito ruim, nananana, estou preocupado com espondilite anquilosante. Pra gente vai chegar de outro jeito. O cara vai falar, nossa, tô com incômodo aqui. A gente vai falar, putz, esse incômodo é um dia. É uma dor mecânica normal, porque o cara se dormiu errado, sei lá. Ou é o começo de uma doença mais grave. Então a gente vai acompanhar pacientes em fase muito diferente da doença. E isso acaba criando alguns problemas. E por outro lado, algumas soluções, alguns recursos que a gente vai ter e que outros médicos não vão ter. Um recurso é da longitudinalidade. A gente vai estar sempre vendo esse paciente. E isso é uma coisa que o pessoal do hospital não consegue usar. A gente não precisa resolver tudo no dia. Pode ser que a gente examine a pessoa e fale, olha, essa dor na barriga começou um dia, pode ser gases, vai começar uma diarreia aí, isso como é algo que não estava legal. Ou pode ser o primeiro dia de uma apendicite, até que pode ser. Vamos esperar, então, daqui 2 dias você volta comigo, a gente revê, você me procura se isso, se aquilo, e o paciente volta, porque é fácil nos encontrar na unidade. Muito mais fácil do que encontrar um médico dentro de um hospital. Então a gente não precisa, às vezes, lançar mão de uma tomografia nesse momento. Eu vejo muito isso, os alunos que vêm do hospital querem, às vezes, saber exatamente o que está acontecendo naquele momento. Porque na experiência deles, os pacientes não voltam. Você tem aquele contato para resolver tudo e a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. O cara pode voltar. E daí nisso a gente vai usar menos recursos diagnósticos, mas a gente vai ver o paciente. Mesma coisa quando a gente conhece um paciente, a gente conhece um paciente que tem DPOC. Que às vezes tem um pouquinho de falta de ar, mas a gente já viu ele várias vezes. E um dia ele chega com muita falta de ar, a gente fala, tá diferente. Isso é um baita recurso para diagnóstico, para pensar. Então, quando um paciente que eu já conheço, já vi várias vezes com falta de ar mais leve e hoje ele está muito diferente, a chance dele estar de fato com uma exacerbação de um DPOC, que eu vou ter que entrar com antibiótico, prednisona e tudo, é muito maior. Então isso é um recurso muito, muito importante que a gente tem que aprender a usar. A gente tem que aprender a usar na residência, a gente vai ter que aprender a usar o resto da vida. Porque também uma coisa na residência de 2 anos, você conhece um paciente por 2 anos. Outra coisa é você estar trabalhando e conhecer um paciente por 10 anos. As coisas começam a mudar o seu entendimento sobre esse paciente, e também o paciente começa a te conhecer melhor, vai se criando uma relação. O McQueen já trazia isso, né? Que a medicina de família ela é baseada na relação. Na né? relação. Eu acho que o foco
sei lá, uma especialidade cirúrgica vai ter o procedimento como foco. Uma especialidade, sei lá, que é dividida por um órgão ou sistema, vai ter aquele órgão ou sistema, a pneumologia, vai ter o pulmão como foco. A nossa é muito a relação, a comunicação. O procedimento que a gente vai mais fazer na vida é consulta. Tem gente que fala que um médico de família até se aposentar vai fazer lá umas 100 mil consultas na vida. Então é isso que a gente tem que saber fazer muito, muito bem. E a longitudinalidade oferece esse ganho de eficiência. Então, de fato, é muito eficiente um médico que já conhece o paciente comparado a um médico que não conhece. Um médico que já viu esse paciente bem e está vendo agora ele mal. Ou já viu ele mal e daí o paciente volta com uma falta de ar, mas muito mais leve. Isso dá um ganho de eficiência muito grande e que é muito difícil às vezes, de quantificar. Quão eficiente é isso? Para quem curte dados, números, é difícil calcular a eficiência, mas que dá um ganho, dá. Outra coisa é a nossa função como que o pessoal chama de gatekeeper. A tradução seria de porteira, que é meio estranho falar, eu sou porteiro do sistema, mas é meio de filtro, do tipo, o paciente tem que passar por mim para caminhar ou não para outras especialidades. Isso tem gente que vê, pô, que coisa burocrática e chata, né? Enfim, para ir para um cardio, eu tenho que falar com o médico do posto. Mas a questão é que a maioria das coisas a gente consegue resolver. Tem muita gente que fala, quero ir no cardio, porque você está com pressão alta. Calma, vamos resolver por aqui. A gente acaba encaminhando para o cardio outros casos. E isso aumenta a eficiência do sistema. Então tem uns estudos muito legais que mostram, por exemplo, a prevalência de doença. Um exemplo que eles sempre dão é de sangramento nas fezes. O pessoal foi no banheiro, viu um pouquinho de sangue nas fezes. É um sintoma que é mais ou menos comum. Raramente é câncer. Então, na população geral, 0,1% é câncer. Mas nem todo mundo procura o médico. Tem muita gente que fala, vou esperar para ver, daí melhora. É que eu tô com o intestino preso, vou comer um mamão, ver se melhora. Sabe, a galera se resolve ali. Dos que vão procurar o médico, quantos que tem câncer? 2%. Então tem um primeiro filtro, que é um filtro da pessoa, que já é um monte de coisa que não era preocupante já fica para trás. Que a gente tem que estimular esse filtro. Eu odeio as propagandas do tipo, qualquer sintoma procure seu médico, porque eu acho que quebra esse filtro. E a gente não dá conta de atender todo mundo que tem qualquer tipo de sintoma. A gente depende que a pessoa se filtre. Tipo, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remedinho ver se melhora. E vou procurar um médico se não melhorar. Então, de 0,1%, passou ali para 2%. E quando um médico de família encaminha para um especialista, a porcentagem que tem câncer é quase 30%. Então, é um outro filtro. E o especialista é treinado em outra população. Eu falei que a gente lida com muita gente saudável. O especialista vai aprender a atuar, geralmente dentro de um hospital, com muita gente doente. E daí ele vai usar testes ou exames que fazem sentido em uma população doente, mas não numa população saudável. E daí tem gente que fala, mas o exame não é o mesmo? Como assim? Tipo, o cara vai fazer um exame numa população é diferente de outra. E daí acaba... Eu vou agora também pegar minha colinha, porque acaba sendo uma coisa da probabilidade, realmente. A medicina é muito probabilística. Nossos exames não são 100% sim, nem 100% não. Então, se a gente imaginar um exame bom, um exame que tem 90% de sensibilidade, então ele vai pegar 90% das pessoas doentes e 90% de especificidade, então 90% das pessoas não doentes, aí vai falar que não é doente, isso é um exame bem razoável, assim. Se a gente aplicar esse exame em uma população que só 1% é doente, o que acontece? Então, legal, a gente tem uma população que 1% é doente, 1.000 pessoas, 10 vão ter essa doença que a gente está querendo descobrir. Ele vai descobrir 9 dessas pessoas doentes. Bacana. Ele vai falar que 891 de fato não são doentes. Legal. Só que ele vai ter 99 falsos positivos. Então, no final das contas, 108 pessoas vão ter o teste positivo. Só 9 são doentes mesmo. Então, é um exame que não tá legal, que vai nos ajudar pouco. Esse é o perigo dos exames, né? Isso. Desenfreados em excesso, que as pessoas ainda têm
a sensação que os exames são inocentes, né? Ou que eles são muito mais... Eu sinto que as pessoas acreditam no exame com uma fé, ou com uma coisa de que o exame é muito preciso, e não é assim. Então vai depender da história, do exame físico, de qual paciente é esse. Se a gente aplicar esse mesmo exame em uma população que a doença é 10% das pessoas que têm essa doença, então vamos dizer, pessoas que foram encaminhadas para um ambulatório, num hospital de especialidade, esse exame muda. Com 10% de prevalência da doença, então 10% das pessoas são doentes, o exame vai descobrir 90 doentes. E vai ter 90 falsos positivos. Então, antes, era tipo 9 em 108 realmente doentes com um teste positivo. Agora é 90 em 180. Mudou muito. Então, antes, se eu fico pedindo qualquer tipo de exame para uma população que não é doente, vem um positivo, maior chance é que seja um falso positivo. Se eu seleciono quem eu peço o exame, isso reduz muito o falso positivo e aumenta o verdadeiro positivo. E daí isso é muito importante. Então, uma boa atenção primária, com médico na atenção primária, faz com que o especialista seja mais efetivo também. É saudável para o sistema. E agora, por outro lado, se eu pegar um especialista e jogar como primeiro contato, não vai dar certo. Então, vou dar um exemplo de um exame que teve na moda, acho que hoje em dia não está muito na moda, aquele HLA-B27, para espondilite anquilosante. Então, lá pelas tantas, estava uma coisa assim. Espondilite anquilosante é uma doença inflamatória que vai pegar muito a região aqui, lombar baixa e sacro, de homem jovem. Esse HLA-B27, não é bem um gene, né? Um alelo do sistema imune que estaria relacionado. Só que tem gente que tem isso, esse HLA-B27, e não tem essa doença. Então imagina um reumatologista que aprendeu a trabalhar e atuar e estudar num hospital que recebe casos de São Paulo inteiro, casos que foram no médico de família, encaminharam para um reumatologista que olhou para o caso e falou, putz, está estranho, vou encaminhar para o hospital. E lá ele pediu o HLA-B27, vinha positivo junto com outras alterações, e ele falava, não, o HLA-B27 é muito bom para ver espondilite anquilosante. Vamos dizer que esse cara abre um consultório. E geralmente no privado brasileiro não tem nenhum filtro. O cara abre o consultório reumatologista, a pessoa está lendo a lista do convênio e vai falar, eu tô com dor, vou no reumato. Sei lá, qualquer tipo de dor, né? E daí o sujeito vai lá, um homem jovem no reumato, mas não passou por nenhum filtro. O cara fala, tô com dor nas costas há 5 dias. O reumato fala, putz, pode ser espondilite anquilosante, vou pedir esse HLA. E às vezes vem positivo ou um falso positivo. Então o cara tem que recalibrar toda a prática médica dele. Talvez o mais saudável fosse ter um nível de atenção primária sempre, porque o nível de atenção primária protege o paciente do especialista errado e o especialista do paciente errado. Também para não ficar indo paciente saudável para o especialista. Então acaba sendo saudável para todo o sistema. Lembrando, isso que eu estou tudo falando agora é a prática médica na atenção primária. A atenção primária é mais amplo que isso, tem enfermagem, tem várias outras especialidades. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eles chamam de efeito limiar. Que alguns especialistas têm um limiar para indicar cirurgia, operação ou procedimento. E esse limiar não muda de acordo com a população. Então, fizeram um estudo, que era 1.000 crianças. 60% já tinha tirado a amígdala. Pegaram as outras 40% dessas 1.000, 400 crianças, e deram para um grupo de otorrino. Eles indicaram cirurgia em 45%. Pegaram o que sobrou, que não foi indicado a cirurgia. Deram para um segundo grupo de otorrino. Indicaram cirurgia em 45%. Pegaram um finzinho e levaram para um terceiro grupo de otorrino. Indicaram cirurgia em 45%. E no final sobrou, 50 crianças que ninguém indicou cirurgia e que eles não acharam mais otorrino na província ali do Canadá para pedir recomendação. Mas supõe-se que teriam indicado cirurgia em mais umas tantas. E que significa que, às vezes, algum especialista está acostumado a indicar procedimentos em uma certa taxa. Então, um cara que opera joelho, se vem 10 pessoas com osteoartrose, talvez ele indique sempre 1 ou 2. Se essas 10 pessoas passaram com o médico de família, acompanharam, algumas vão melhorar, o médico de família só encaminha as mais graves. A chance da cirurgia ser bem indicada
é muito grande. A chance dele operar mais é maior. Mais é maior. Agora, se o paciente vem da rua e fala, tô com uma dorzinha no joelho, vou entrar aqui no consultório do cara, talvez ele ainda assim indique cirurgia, mas vai ser uma cirurgia mal indicada. E é um efeito meio cognitivo do especialista mesmo. Ele foi treinado para operar e para aquela coisa de que para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né? Outra coisa que falam muito é uma coisa que chama o paradoxo da atenção primária. Quando a gente pega uma doença específica, tipo, a gente vai pegar aqui, sei lá, asma. A gente vai acompanhar uma pessoa que tem asma, que vai no médico de família na atenção primária ou vai no especialista. Pelo guideline de asma, geralmente o especialista parece que trata melhor a doença. Porém, quando a gente vê a população mais saudável é quem passa no médico de família. Tem melhores resultados de saúde. Então a gente fala, e com um custo menor também. Então a gente fala, o que o médico de família está fazendo para ter uma qualidade melhor, com custo menor para uma população inteira, mas nas doenças individuais indo pior. E daí tem algumas explicações. Uma explicação é que o motivo de uma população ser saudável é diferente, do tipo, são níveis de análise diferentes. Uma coisa é analisar o desempenho de uma doença, outra coisa, a saúde da população. Outra coisa é que os guidelines são feitos para doenças específicas. E a gente vai lidar com multimorbidade, a gente vai lidar com um cara com asma, que envelheceu e tem pressão alta e diabetes, e teve um infarto. E operou osteoartrose. E daí talvez se eu aplicar todos os guidelines num limite, esse paciente vai ficar pior. Então a gente acaba personalizando a conduta para cada paciente. Isso talvez leve a um resultado melhor. Outra coisa que eles falam é que é isso. De fato, tem algumas pessoas que só têm uma doença muito específica. E talvez para essa pessoa passar num especialista, num médico de família, na atenção primária, dê um pouco na mesma. Mas a maioria tem multimorbidades, tem várias doenças, ou tem uma doença, tem um episódio de doença, tipo uma dor no joelho, que fica um tempo, melhora, daí vem outro problema de saúde. Então, que parece que para uma população faz sentido ter atenção primária à saúde. É bom que existam especialistas para esses casos mais específicos, e também porque a gente precisa do especialista, né, para encaminhar o que a gente não vai conseguir manejar. E um bom especialista melhora o nosso funcionamento, e a gente médico de família, com uma boa formação, tudo, também vai ser bom para o especialista. Se eu fosse especialista, eu ia falar, putz, eu queria que tivesse mais médico de família bom, porque vai chegar para mim os casos que realmente eu tenho que atuar. Tipo, se eu fosse um cardiologista, não ia ficar chegando aquelas pressão alta que com um remédio controla. Ia chegar em insuficiência cardíaca, arritmia, angina. Ia chegar com um bom acompanhamento de outras coisas. Então, a nossa presença faz também o especialista ser mais efetivo. Eu vou fazer uma pergunta, Lucas. Sim. O médico de família e comunidade, ele só pode atuar na atenção primária? Assim, acho que a gente é treinado para atender na atenção primária, então a gente acaba ficando calibrado para isso. Acho que o médico de família e comunidade hoje em dia no Brasil tem muitas frentes de trabalho. Tem gestão, muito médico vai para gestão. No sistema privado, tem esquemas de atenção primária no sistema privado. O cara também pode abrir um consultório, né? Tipo, qualquer médico no Brasil pode ir lá abrir. Se tem seu CRM, você pode abrir seu consultório. Eu sempre fico na dúvida das coisas do consultório, porque a gente é acostumado a atender a pessoa e uma população, né? A gente tem uma lista de pessoas que passam com a gente. Então, por exemplo, no SUS a gente tem um território, a pessoa da rua A, B e C passam comigo, mas em outros países é uma lista realmente de paciente. Às vezes no privado a gente não tem muito claro, se eu abro um consultório particular, eu não tenho muito claro essa lista de pessoas que vão passar comigo. Então, às vezes, a gente pode usar nossos recursos de um jeito meio inadequado. E eu acho que o médico de família numa rede organizada funciona melhor. Mas eu acho que para várias pessoas ter um clínico geral bom, um médico de família bom no privado, mesmo que fora de um sistema mais organizado, já ia ser um ganho. Porque tem muita gente que tem um cuidado muito fragmentado. E até fazer um comentário, no privado está surgindo essas iniciativas de atenção primária. Tem algumas muito bacanas, mas tem umas que eu sempre fico pensando que reduz muito o que o médico de família faz. Vou dar um exemplo. Você está lá num ambulatório como médico de família
e você vira quase que só gatekeeper. Tipo, chega a pessoa e fala, quero ir no cardio. E você fica, não pode ou sim pode. E daí você vai tentar cuidar das pessoas. Eu quero colocar um DIU nessa mulher. Ah, não, um DIU quem coloca o gineco. Putz, eu quero cuidar da sociedade. Ah, não, saúde mental é o psiquiatra. E isso acho que é muito ruim para o médico de família, porque você começa a fazer uma clínica muito restrita. E quando você não consegue cuidar da pessoa, a pessoa vê, esse cara é só encaminhador. Vira administrativo. Vira um administrativo. Então, eu sinto que em alguns esquemas no privado brasileiro, o médico de família está entrando como um administrativo para reduzir custo. Isso não é muito bacana. Porque deveria ser assim, o médico de família é um cuidado melhor. Só que para ser um cuidado melhor, tem que ter liberdade para fazer procedimento, para tratar diferentes coisas. Claro que podendo encaminhar, porque senão também a gente só fica assim, economiza dinheiro aí, trata tudo essas coisas aí sem ter por onde encaminhar. Deveria ser uma atuação do médico de família respeitando os princípios da atenção primária, né? Isso. O médico de família fazendo a integralidade, fazendo a longitudinalidade, a coordenação do cuidado. Outra coisa que eu acho que é muito ruim para a mensagem que algumas empresas querem passar, é que elas daí têm 2 planos, né? Os funcionários mais básicos têm que passar com o médico de família. O executivo top tem um plano lá que ele vai direto para o especialista. Então isso dá a entender que, na verdade, o melhor é passar direto no especialista. E que se você for promovido, você vai ter esse plano de saúde melhor. Que daí você não tem que passar no médico de família. Então o médico de família fica realmente um nível burocrático. E eu acho que não, acho que deveria ser assim. Mesmo o executivo top da empresa, passa no médico de família, porque a gente fornece um cuidado melhor. No meu estágio de gestão, a gente estava comentando sobre isso, e a gente, quando o presidente Temer estava com uma obstrução prostática, né, ele pegou o helicóptero, desceu no heliporto do hospital, né, e aí quem tava lá, um cardiologista. Não, cardiologista, não, vem por aqui, vamos entrar por aqui. Sim. Eu falei, bom, se um dia o presidente tiver um médico de família recebendo ele do helicóptero, provavelmente essas pessoas vão entender, né? Sim. Bom, é tão importante quanto eu ter um médico de família referência também. Sim. E é isso. Então, acho que a inserção do médico de família no privado tem alguns lugares que é muito bacana. Em alguns lugares eu sinto que está entrando um pouco torto. E eu vejo vários colegas que estão trabalhando nesses lugares e estão frustrados. Frustrados porque sentem que podem fazer pouco, que poderiam fazer mais por regrinhas, até de território com outra especialidade. Tipo isso, quero colocar DIU, não pode só o gineco, não conseguem. E para o paciente, porque para o paciente é muito bom ter um médico de família resolutivo, um cara que você vai lá e resolve as coisas que você tem, tudo. Agora, se esse médico de família não pode fazer um monte de coisa, tem que te encaminhar, realmente vira uma parte burocrática só do processo de saúde, né? Eu acho que a gente tem a vantagem do acesso, né? O acesso à nossa agenda é mais flexível, é mais dinâmica, então o contato com a gente talvez seja mais resolutivo por isso também. Então eu fico pensando nisso, né? Nessa inserção do médico de família no privado, como tem sido feito, sabe? Esses esquemas de atenção primária no privado também, como vão indo. Enfim, eu acho que é isso. Outra coisa que eu queria falar, tem um livro bem legal, que é de uma médica de família que chama Trisha Greenhalgh, que é uma professora de Oxford. Ela escreveu muitas coisas ótimas. How to Read a Paper, né? Ela escreveu How to Read a Paper, então ela é bem uma parte sobre medicina baseada em evidências. Ela também escreveu medicina baseada em narrativa. Ela hoje em dia faz vários... Enfim, eu sinto que ela é muito capaz em várias áreas, de congregar várias áreas diferentes. Ela escreveu um livro sobre primary care, atenção primária, teoria e prática. Então ela fala um pouco da prática, mas ela fala também da teoria como base, como área acadêmica. Então tem gente que fala assim, e atenção primária como tipo pós-graduação, quero fazer um mestrado em atenção primária, o que é estudar atenção primária? E ela fala isso, né, primeiro que é uma disciplina aplicada, não é uma disciplina teórica pura, tipo, sei lá, matemática pura, química, orgânica. É uma disciplina aplicada para problemas. Então, geralmente, uma pergunta de pesquisa vai ter que sair de um problema. E que é uma disciplina que bebe de várias fontes. E isso também gera ruído. Porque tem uma parte da atenção primária que é a biomedicina e que é a epidemiologia clínica, que foi essa coisa das taxas que eu falei, da medicina baseada em evidência.
Mas tem uma parte que é sociologia, tem uma parte que é antropologia, tem uma parte que é psicologia. Tem várias coisas que podem ser usadas na atenção primária. A gente poderia ver um mesmo problema com diferentes lentes. Então a gente poderia ver ali um problema e eu falar, putz, eu vou pensar aqui uma coisa de estatística, epidemiologia para resolver. Você poderia falar, não, eu queria chamar um cientista social, a gente pensar junto e tudo bem. Porque é uma área muito... Eu falar de prontuário eletrônico... Prontuário eletrônico para resolver tal problema. Eu não, quero pensar um outro tipo de organização comunitária, então eu vou ter que pegar uma parte de antropologia, sabe? É uma área que é meio... bebe de várias fontes. E não sei se vocês já repararam, mas alguns livros que a gente usa muito, então Medicina Centrada na Pessoa, a própria McWhinney, faz uma apanhada de vários lugares. Então, Medicina Centrada na Pessoa tem uma parte de comunicação, tem uma parte, sei lá, quase cognitivo-comportamental, mas tem uma parte que é psicanalítica, que eles falam de transferência contra transferência, poder, relação, Balint. E é meio um balaio, e o McWhinney também, então tem um capítulo que ele vai falar do Karl Popper, paradigmas científicos, daí tem outro que ele fala algo mais psicanalítico, vindo muito do Balint, que era um psicanalista que trabalhou junto com os médicos de família ingleses. E é uma área que, por definição, por ser uma disciplina aplicada, vai beber de várias fontes, assim. Então, também, quando a gente vai pensar em pesquisa ou estudo na atenção primária, pode ter uma heterogeneidade muito grande. E acho que tudo bem, porque acho que... E na nossa prática também, né, a gente vai ver problemas que são muito, sei lá, biomédicos, assim, do tipo... insuficiência cardíaca, o coração do sujeito, a bomba tá falhando. Mas a gente vai ver problemas sociais, a gente vai ver problemas familiares, e a gente vai ver problemas meio psicológicos, que é isso, que a gente vai ter que pegar conceitos da psicanálise para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. É que eu acho que o que fica meio nebuloso é que as pessoas não entendem que esses problemas sociais, psicológicos, essa desigualdade social, violência, influencia na saúde das pessoas, influencia na queixa que elas trazem para dentro do consultório. Sim. Então, por isso que a gente fala assim, não, a medicina de família também atua na população vulnerável, porque a gente sabe que essa situação econômica, social, essa desigualdade influencia na saúde das pessoas, né? Inclusive aquele coeficiente de Gini, né, que mostra a desigualdade social, quando você atua na atenção primária, ele consegue atuar nesse coeficiente, né? E eu acho que é isso. Daí a Trisha também coloca que, além desses atributos da Barbara Starfield, né, meio quadradinhos, assim, acessibilidade, acesso, longitudinalidade, coordenação, ela sugere, assim, além de ver estrutura e processo, que é o que a Barbara Starfield vê, seria importante ter valores. E ela elenca alguns valores que ela acha que a atenção primária deveria ter. Então ela coloca o holístico como um cuidado abrangente, ela coloca balanceado entre abrangência e profundidade de conhecimento, centrado no paciente, rigoroso com evidências científicas, rigoroso de responsável com o paciente, ético. Ela coloca equitativo, então a gente ela coloca assim, responsabilidade na alocação de recursos com justiça social. Então a gente também tem o nível da atenção primária, quando é ordenador do sistema, quando está na base e faz os encaminhamentos, vai alocar recurso. Se eu encaminhar todo mundo para endoscopia, eu vou gastar esse recurso. Se não encaminhar ninguém, também estou errando. Então a gente tem uma responsabilidade de alocar recurso. E que essa alocação de recursos deveria ser mais recursos para quem precisa mais. E uma coisa que ela fala é de advocacy para os menos favorecidos, então que é um papel, geralmente os médicos vão ter um respeito na sociedade, coisas assim, de defender quem é menos favorecido. Então é falar, por exemplo, putz, aqui na unidade tá faltando DIU. Não, vamos mandar uma carta para a coordenação do município para pedir DIU, tananã, porque as pessoas não têm acesso, tem que ter acesso a todo tipo de contracepção. E outra coisa que ela fala no equitativo, que eu achei legal, que é desafiar, ela usa challenging, que é meio um desafiar as pessoas educadas e preocupadas que procuram uma fatia desproporcional dos recursos de saúde. Que é meio aquela galera que fala assim, eu quero fazer um check-up, eu quero fazer um ultrassom a cada 6 meses, eu quero fazer isso, aquilo, que muitas vezes são pessoas que estão mais organizadas, até mais bem informadas do que outras,
e que estão com tempo e recursos para ir no médico, mas que eles estão pedindo uma fatia muito maior do que de fato elas precisam. E que até pode fazer mal para elas. Então também entra no nosso papel falar, não vou usar esse recurso com você, eu vou usar talvez com aquela outra pessoa que precisa mais. E no último valor seria reflexivo, de que a atenção primária é sempre praticada em condição de ignorância e incerteza, que ela fala, porque tem tanta coisa acontecendo no paciente que nos procura que não dá para saber tudo. É isso. Esse sintoma leve de dor abdominal é o primeiro dia de um apendicite? É uma diarreia? Ou a pessoa está ansiosa e está com o intestino irritável? Ou não, a pessoa, sei lá, cuida do pai idoso, de 2 crianças, e quando vai no médico, o médico fala, você está doente, ela ganha tipo uma coisa que valida ela ficar de boa em casa. Porque é isso, na sociedade se eu falo, gente, tô cansado, não quero trabalhar, não aceita. Mas se eu apresento um atestado médico, aceita. Legitima, né? Legitima. Então a gente sempre vai estar trabalhando em uma situação de incerteza, a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai encaminhar para o encerramento, que a gente queria concluir. Você quer resumir alguma coisa, sugerir alguma coisa? Não sei. Como que você queria finalizar esse episódio? Sim, é até difícil, né? Eu não quero também ser... Eu não sou dando... A atenção primária é isso, não é isso. Ressaltar a importância da equipe, né? Então, para os tipos de problemas que a gente lida na atenção primária, é importante ter uma equipe, enfermeira, assistente social, psicólogo, enfim, como é feita a equipe varia muito. Mas eu acho que é isso, acho que o que eu penso é que todo mundo mereceria ter acesso a uma atenção primária e a cuidados primários de saúde, que podem ser uma parte oferecida por enfermeira ou por outros profissionais e uma parte por médico. E não é só porque economiza um pouco de dinheiro, então vamos fazer isso para o sistema de saúde. Seria bom todo mundo ter isso. Eu também acho. Porque faz mais sentido, é mais eficiente. Tem pesquisa de satisfação que quando o cara tem um médico, uma equipe que resolve os problemas dele perto de casa, com acesso, com longitudinalidade, é mais satisfatório. Então também seria bom para... Sabe aquela coisa bem do privado? Eu tenho um gastro, eu tenho um pneumo, eu tenho um ortopedista de pé, eu tenho um ortopedista de mão. Não, você tem um médico e conforme precisar ele vai te encaminhar. Acho que para os especialistas também às vezes a gente entra numa coisa, né? A medicina de família é contra os especialistas. Não, a gente não é contra. Acho que a gente faz... A gente precisa deles, das outras especialidades, e as outras especialidades deveriam ficar felizes também de ter a gente, porque vai fazer mais sentido o trabalho do sujeito que fez endócrino, cardio, etc. Vai fazer muito mais sentido com bons médicos de família atuando junto. É isso, tem que passar por várias coisas, assim. Eu não sei como vocês estão fazendo de deixar link e tudo, porque... Sim, a gente deixa assim, na descrição, e todo o artigo, os livros, as recomendações ficam tudo descritas para quem quiser ver. Eu acho que quem quiser ir atrás tem muito material. Inclusive o site que você desenvolveu também, da residência, vai estar lá também. Legal. Mas acho que tem muito material, assim, eu fiz um resumão aqui. Não, foi ótimo, achei que a gente nunca consegue esgotar o mesmo assunto, né? E os assuntos, eles acabam se repetindo, né? Você vê que a gente vai criando um conhecimento grande, assim, conforme a gente vai lidando. E hoje foi uma aula que eu achei excelente. Eu acho que tem um formato, acaba sendo quase um formato de rede, né? Porque a gente começa a falar disso, começa a resgatar um assunto que talvez vocês já tenham falado. Sim. Eu acho que quanto mais episódios vocês falarem, mais conexões entre episódios vão ter, né? Exato. Assim. Muito legal. Bom, então, mais uma vez, o assunto não foi encerrado, o assunto aqui nunca é esgotado, sempre vira ponte para outro episódio. Mas queria agradecer muito a sua presença, Lucas. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez é uma honra ter o médico de família aqui com a gente, nesse quadro de convidados. Gostaríamos de saber a interação, né? As interações de quem está escutando, quem está assistindo a gente, mandar as sugestões, as críticas no medicinadefamiliapodcast@gmail.com. Pode seguir nos vídeos, pode seguir no Instagram, pode mandar as dúvidas pelo Twitter, Medicina Podcast. Gostaríamos de encerrar por aqui. Beleza? Eu agradeço o convite, muito bom, e tomara que o projeto tenha vida longa aí. Claro. Muitos episódios. Valeu. Obrigado.